hoje sob o tema Ciência, Tecnologia, Inovação e Valorização da Engenharia no Brasil. Para esse tema, estamos aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Vahan Agopian, que também já foi reitor da Universidade de São Paulo, diretor também da Escola Politécnica da USP. Estou também com o presidente do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, com o Ivan Weiteli, que é o vice-presidente de Atividades Técnicas, e com o Lawrence Chung-Ku, que é o vice-presidente de Relações Externas do Instituto de Engenharia. Esse podcast é produzido aqui pelo Instituto em conjunto com a Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, e é mais um debate sobre diversos temas importantes da engenharia brasileira, que também detalharemos bastante daqui a pouco no Instituto, em breve, nas próximas semanas, com a realização da Semana Nacional da Engenharia. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Secretário Vahan Agopian, você foi meu professor na década de 80 na Poli-USP, e de lá para cá muita coisa mudou no Brasil em termos de materiais, desenvolvimento, tecnologia, enfim. Mas a gente também observa nos últimos anos um processo de desindustrialização do Brasil e, apesar das pessoas terem uma sensação, olhando aqui na cidade de São Paulo, a quantidade de prédios em construção, o setor de construção vem caindo ano a ano a sua participação em relação ao PIB. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. De lá para cá, e hoje a situação, por que isso aconteceu, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso? Porque a sensação que todos temos é que o Brasil precisa de engenharia, o Brasil precisa de obra, o Brasil precisa de um crescimento, um desenvolvimento geral em todas as áreas, habitação, infraestrutura, saneamento, enfim, em tudo, né? Inicialmente, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, agradecer essa oportunidade que o Instituto de Engenharia está me proporcionando para poder conversar um pouquinho sobre esses temas importantes, que seria a redução da engenharia na economia do nosso país. Acho que eu poderia falar isso. Houve, talvez, na verdade, não somente aqui no Brasil, mas houve uma certa tendência, depois da Segunda Guerra Mundial, das coisas serem muito detalhadas, bem específicas, uma falta de uma visão geral. E nós, os engenheiros, nós acabamos aceitando, acabamos nos acostumando com essas coisas e diria, sinceramente, que houve um certo desprestígio da nossa profissão. Aparentemente, as decisões eram tomadas sem uma observação muito clara das visões técnicas e isso continua até hoje. Até hoje, eu brigo bastante que as agências reguladoras que surgiram na década de 90, elas têm que ser agências técnicas para que os contratos sejam bem elaborados, os processos sejam bem desenvolvidos e o acompanhamento seja bastante eficiente. Então, nesse aspecto, eu digo que faltou engenharia no nosso país. Eu lembro muito bem uma discussão que eu tive com o Júlio Cerqueira César Neto. Ele acabou não dando aula para mim, mas era um professor de hidráulica. Ele não deu aula para mim, mas ele, numa dessas conversas, e acho que na universidade uma coisa boa não é apenas assistir aula, mas ter a oportunidade de conversar, discutir com pessoas muito inteligentes, como esse meu professor. Uma vez ele me deu uma aula de política. Ele falou: Vahan, existe um ponto de vista do engenheiro, ponto de vista técnico, que tem que se conciliar com o ponto de vista social, econômico, financeiro, legal, jurídico, etc, etc. Então, a tarefa do político é conseguir conciliar isso tudo
e fazer uma política pública melhor para o país. Na hora que nós retiramos do ponto de vista técnico e acaba se fazendo tudo sob o ponto de vista social, econômico, financeiro, mas esquecendo do ponto de vista técnico, aí nós começamos a ter essa regressão. Você falou da desindustrialização do nosso país. Eu diria, é a falta de investimentos no desenvolvimento tecnológico do nosso país. Eu sou muito, talvez até um pouco radical, a Lei 8666 cerceou a criatividade da engenharia no nosso país. O governo parou de usar o seu poder de compra para desenvolver a nossa engenharia. Esse foi um ponto muito sério. Agora a lei modificou, lógico, felizmente e tal, mas nós passamos durante 30 anos com uma legislação que proibia o governo, eu estou agora no papel do governo, proibia o governo de utilizar processos inovadores. A licitação tinha que ser feita num processo que nós conhecemos, dominamos, e não podíamos permitir que uma empresa, uma ou outra, apresentasse soluções diferentes. Isso foi, para nós, um desastre. Infelizmente, com isso, o país regrediu. Nós não podemos imaginar um país com 220 milhões de habitantes achando que pode sobreviver sem a produção, sem conseguir ter a tecnologia sob seu domínio. E acho que esse é o ponto importante. Outra coisa que eu insisti, desculpe, eu estou sendo muito prolixo, mas acho que é importante, nós jamais importamos o conhecimento. O que a gente consegue quando a gente compra uma patente do exterior é conseguir uma versão N-1 ou N-2. Estou usando muito engenharia. É conseguir uma versão anterior ou talvez duas versões anteriores. É isso que nós estamos fazendo. Porque ninguém vai lhe passar a informação que hoje está sendo trabalhado. A patente que está sendo utilizada, inclusive as multinacionais, para suas filiais aqui no país, sempre a versão já é uma versão anterior do que está sendo usado no momento. Porque é assim, a competição é o conhecimento. Os grandes setores do Brasil que se desenvolveram são setores que dominam o conhecimento. Nós falamos da agricultura, é um commodity, mas o Brasil tem altíssima tecnologia nesse commodity. Nós vendemos grãos com muito conhecimento, muita tecnologia embutida nessa produção. A Embraer é outro exemplo. A Embraer ela detém o conhecimento da produção de aviões. Ela começou a produzir o avião mais leve por passageiro. Com isso se tornou mundialmente competitiva. E quando no exterior isso foi também perseguido, né, com materiais mais leves, materiais novos, tal, a Embraer agora se especializou no conforto do passageiro. Investe pesadamente no conforto. E agora está investindo pesadamente também nos voos autônomos, essas coisas. Então, ela está sempre à frente do tempo para ser internacionalmente competente e competitiva. A agroindústria é a mesma coisa, e assim por diante. Então, meus amigos, ou a sociedade acorda, percebe que um país do tamanho do nosso, nós temos que investir pesadamente em tecnologia, as nossas empresas têm que ser internacionalmente competitivas, ou não temos outra alternativa, vender mão de obra barata, energia barata e condições climáticas privilegiadas. É isso. Ou nós vamos ser um país desenvolvido, ou vamos continuar sendo fadados a vender a nossa mão de obra barata, a nossa energia e assim por diante. Só para ilustrar o que eu falei da participação da construção no PIB, né? Nós, a Central de Notícias da Construção, nós produzimos um gráfico
Em 2004, a construção representava 4,2% do PIB. Ela chegou a ter seu pico em 2012, 2013, com 5,5% do PIB. E depois, no ano de 2022, teve um processo aí, uma queda nesses anos, desde 2012 até 2022, atingindo 2,9% do PIB. E agora, no último ano de 2023, ela deu uma crescidinha para 3% do PIB. Só para dar uma ilustrada na representatividade aí do setor. Jardim, por favor. Varran, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Instituto de Engenharia. Você é da casa, né? É um engenheiro conhecido e admirado por todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de que você comentasse sobre a sua secretaria. Pelo que eu entendo, é uma novidade no governo de São Paulo. Foi criada uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. O que é essa secretaria, o que ela faz e o que ela abrange? Por favor. Obrigado pela pergunta, Jardim. Secretaria, o tema ciência e tecnologia já estava embutida dentro de algumas secretarias desde a década de 60. Mas era sempre junto com desenvolvimento industrial, indústria e comércio, desenvolvimento econômico, até com turismo. O governador Tarcísio, que é engenheiro civil e mestre em logística e transportes, o engenheiro Tarcísio ele achou importante para que o desenvolvimento do nosso Estado seja bastante robusto, que uma secretaria tivesse uma secretaria preocupada exclusivamente com esse tema. Então ele desmembrou, era uma antiga coordenação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e transformou numa secretaria exclusiva de Ciência, Tecnologia e Inovação. E qual o papel, qual que é a atribuição dessa secretaria? Primeiro, buscar a sinergia. Nós temos dentro da secretaria as 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Nós temos a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que a gente esquece, é uma universidade enorme, tem engenharia na área de informática e na área de produção. Nós temos 2 faculdades isoladas de medicina, no nosso interior, em Marília e Rio Preto. Temos um dos maiores centros de educação técnica do nosso país, que é o Centro Paula Souza, com 77 faculdades de tecnologia e 240 escolas de educação técnica, e alguns institutos de pesquisa, como o IPT e o IPEM. Então, é uma secretaria que cuida de instituições que desenvolvem muito conhecimento. Então, a importância disso daí é conseguir que esse desenvolvimento possa ter uma sinergia maior, porque nós sabemos que esse conhecimento além de quantidade, tem qualidade. A qualidade é acima da média mundial. Então, nós temos bom conhecimento e vamos tentar buscar a sinergia. Então, uma secretaria que possa articular as universidades, também aí temos que incluir as federais, incluir as privadas, que possa articular os institutos de pesquisa, que estão distribuídos, às vezes, em várias secretarias, e temos institutos de pesquisa importantes, federais também, e privadas, conseguir articular tudo isso buscando a sinergia. E o outro ponto fundamental, meu amigo Jardim, é que, apesar de sermos muito bons em produzir conhecimento, não somos suficientemente bons em transformar esse conhecimento no benefício da sociedade. Em outras palavras, em transformar esse conhecimento numa inovação que a população possa utilizar. Então, esse é o grande desafio da Secretaria. Por isso que a Secretaria já articulou, já conversou com os parceiros, incluindo parceiros da esfera federal e privada,
vamos reforçar um plano mais robusto para a inovação do nosso Estado. E se tudo correr bem, eu gostaria de, no fim desse mandato do governador Tarcísio, São Paulo também estivesse entre os grandes polos de inovação do mundo. Infelizmente, na América Latina, nós não temos nenhum polo que se destaca como centro. São Paulo continua sendo o grande polo, mas ainda em padrões internacionais nós não estamos entre os 20 melhores. Então a ambição é conseguirmos colocar São Paulo, que já se destaca na América Latina, já se destaca em algumas situações, em algumas áreas, ser de fato um polo de inovação, onde os empreendedores, as pessoas com mentes criativas possam se desenvolver da maneira melhor possível. Conte com o apoio incondicional do nosso Instituto de Engenharia. Obrigado, Jardim, mas você percebeu que eu falei em transformar conhecimento em inovação. Quem transforma conhecimento em inovação é a engenharia. Quem utiliza a ciência, o conhecimento, o desenvolvimento da ciência para melhorar as coisas que chegam para a sociedade é a engenharia. Portanto, o Instituto de Engenharia é um ator fundamental, é um meio de nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, de termos um Estado pujante e um país pujante, e onde a sociedade tem uma qualidade de vida melhor. Ivan Waitley. Professor, estou muito satisfeito de escutar tudo isso até agora. E gostaria de pegar o gancho nisso que o senhor falou, o senhor foi professor e agora está como secretário que tem todas as secretarias de engenharia, aliás, todas as universidades e faculdades que têm a ver com engenharia. E falou sobre que nós produzimos um engenheiro de alta qualidade e que tem condição de trabalhar com inovação. E eu sei mesmo, eu tenho visto que nós nunca tivemos engenheiros de tanta qualidade como esses que estão formando agora. Agora, por outro lado, eu vejo que o mercado não está tendo espaço para esses engenheiros. Então, a pergunta que eu lhe faço é: qual é o caminho que a gente tem que fazer para que esse pessoal produza inovações no Brasil e não seja obrigado, muitas vezes, de procurar emprego fora do Brasil, onde existe alguma demanda? Ou que tipo de empresa nós precisamos no Brasil para poder absorver esses profissionais de alto nível? Meu amigo Ivan, esse é um problema e a solução é óbvia. O Brasil tem um desenvolvimento industrial, obviamente, esses engenheiros teriam espaço para poder colocar avante o seu conhecimento. Esse é um ponto importantíssimo e lamento que nós pioramos dessa situação nos últimos 20 anos. Eu lembro que eu fui um grande entusiasta da internacionalização da formação dos engenheiros, fizemos convênios quando eu era diretor da Escola Politécnica, e na época eu era muito acusado pelos meus colegas engenheiros de que eu estava abrindo o mercado brasileiro para os estrangeiros, porque de fato nos duplos diplomas que eram oferecidos, estou falando no começo desse século, os duplos diplomas, alunos do exterior acabavam ficando no Brasil, porque era um lugar bastante interessante e promissor para os jovens engenheiros que fizeram esse duplo diploma no exterior, principalmente na França, Itália, Alemanha e aqui no estado de São Paulo. E realmente, em 20 anos, a situação modificou. Hoje, as escolas ficam preocupadas com o aluno que vai fazer o duplo diploma no exterior. O duplo diploma significa um aluno passar 1 ano e meio, 2 anos no exterior, e depois volta, conclui aqui no Brasil e recebe um diploma do exterior e um diploma aqui da instituição brasileira. Hoje, as escolas de engenharia estão preocupadas, porque mandam os alunos e eles encontram mais oportunidade no exterior do que aqui, o que totalmente diferente daqui a 20 anos. Mas
temos a única solução, no meu ponto de vista, é, de fato, a sociedade entender que desenvolvimento econômico se baseia no desenvolvimento industrial, não apenas em trocar papéis, vender, comprar papéis. Não tenho nada contra a área financeira, mas não é assim. Nós não somos um país, não somos um Luxemburgo, nós somos um país com 220 milhões. Não é 1 milhão de habitantes que nós temos que contentar. Nós temos que produzir. A produção tem que ser a meta dos governos. Eu não sou tão pessimista, Ivan. Eu estou achando que a sociedade começou a acordar a isso. Modificamos essa lei que, do meu ponto de vista, foi um retrocesso para a Engenharia 8666. O governo federal percebeu a importância da industrialização, porque está se falando isso, se aproximou da CNI para discutir isto. Dentro da CNI, da nossa Confederação Nacional da Indústria, nós temos grupo de empresários preocupados com a inovação. Então, nós estamos tendo alguns progressos. Está um pouco lento, eu concordo com você, Ivan, está um pouco lento, tinha que ser mais rápido, e eu espero que com isso nós possamos segurar esses jovens para ficarem aqui, trabalharem aqui, empreenderem aqui no Brasil, e a sociedade possa aproveitar dessa oportunidade. Obrigado. Hoje eu estou aqui ilustrando com alguns números, né? Nós tivemos num podcast anterior aqui com o Carlos Eduardo, presidente executivo da PEOP, e conversamos, né, que isso que você falou aí num país assim, estar aí para o lado financeiro, a gente levantou um dado, né, que hoje o orçamento da União, 53% dele está, vamos dizer, na mão do mercado financeiro para rolagem de dívida, pagamentos de juros, amortização e etc., né? E sobrou 1% do orçamento da União para o Executivo aplicar em investimento e 1% para o Legislativo aplicar em investimento, né? Mas vou passar a palavra aqui para o Lawrence, e até eu percebi uma coisa aqui, Lawrence, você não está de gravata, né? Você já viu que um lado da mesa aqui é o sem gravata e o com gravata ali. Será que é da produção? O que houve aí? É coisa da Miriana que não veio? Ela fez isso aí? Ela também não usa, né? Eu acho que foi isso. Lawrence, por favor. Eu tenho realmente um pensamento sobre esse enfoque de inovação. Eu sou engenheiro que estou trabalhando em várias áreas diferentes, e uma das coisas que me preocupa como professor é que quando a gente fala em inovação, a gente mentora candidato a startups, os alunos pensam em inovação como fazer um app. Para eles, fazer um app é o top, como se diz, né? E rapidamente eles querem converter isso em dinheiro. E como engenheiro raiz, né, que a gente se forma como engenheiro, nunca deixa de ser, pergunto, quantos de vocês querem fazer uma inovação como startup na área de Deep Tech? Ou seja, você vai realizar alguma coisa que possa ser mais para frente, né? App, sabe, tem uma duração em média de 2-3 anos. Deep Tech é uma invenção, tornando-se inovação para 10-20 anos. E percebo que jovens de hoje, principalmente aqui no Brasil, não sabe nem o que significa Deep Tech. Por quê? Porque eles não têm noção desse pequeno do que é STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Creio que
minha percepção, na minha atuação profissional como docente, é que a mudança do mindset, ele é um trabalho fundamental que tem que ser realizado aqui no país. E São Paulo é um lugar propício, porque nós temos, de alguma forma, melhores instalações, melhor ecossistema para isso. Mas a mim me parece, talvez por falta de conhecimento, que ainda não há um esforço de mudar o mindset daquilo que é de curto prazo para alguma coisa mais de longo prazo. Eu creio que a atuação como Secretaria de Ciência e Tecnologia, provavelmente você tem algum plano para isso e como nós podemos impulsionar, porque não estamos falando de um resultado de curto prazo, estamos falando do futuro do Brasil. Essa pergunta merecia um evento de alguns dias, é uma pergunta bastante profunda. Nós estamos com uma geração, internacionalmente falando, uma geração que procura um desafio rapidamente, quer resolver, e é comum você ver um engenheiro formado há 5 anos que já trabalhou em 6 empresas. Eu sou de uma geração que a pessoa entrava numa empresa, ficava até 20 anos. A minha carteira profissional tem só 2 registros. E hoje não, hoje eu vejo esses jovens mudando. Mas além disso, você falou dos apps, os unicórnios brasileiros são praticamente apps. São baseados em apps. Agora, quando você falou Deep Tech, esse que é o nosso desafio. Então, quando você não tem infraestrutura para você desenvolver a sua inovação, você aplica uma coisa fácil, como o app. Agora, o que nós estamos como governo planejando? Então, quando eu falei que nós estamos fazendo um plano de inovação, primeiro, nós temos no estado de São Paulo dezenas, eu diria que quase uma centena de ambientes de inovação. Ambientes de inovação. Pode ser um parque tecnológico, uma incubadora, um centro de inovação. Nesses ambientes, alguns deles têm uma infraestrutura capaz de qualquer jovem que tenha uma ideia diferente, seja para desenvolver alguma coisa no aspecto da saúde, aspecto agrícola, industrial, mecânica. Nesse ambiente, essas ideias podem procriar e os jovens conseguem entender. Então, quando eu falo jovem, desculpe, nós temos nas incubadoras também muita gente experiente que resolveu ser empreendedor, vislumbrou que podia, com a sua experiência, empreender e fazer coisas novas. Mas a pessoa que está aí consegue trabalhar. Então, como Estado, o que estamos fazendo? Primeiro, melhorando facilities dentro desses ambientes de inovação. Então, você está em Rio Preto, está precisando de um ensaio, você não sabe, não tem lá em Rio Preto, tem que mandar até São Carlos ou Sorocaba. Não é assim. Vamos tentar criar esses facilities. Não são laboratórios de pesquisa. Laboratórios de pesquisa nós temos muito bem. Aliás, o governo, no ano passado, investiu 500 milhões em laboratórios multiusuários, grandes laboratórios, e 250 milhões para melhorar os laboratórios existentes. Então, foi um investimento pesadíssimo do governo através da FAPESP. O que nós estamos precisando é de coisas, uma impressora 3D, um pequeno laboratório de ensaios químicos, Lavoisier, coisa simples, ensaios mecânicos, assim por diante. Então, isso nós estamos fazendo. Isso através de recursos do governo. O governador autorizou, vai ser o maior investimento
em inovação que nós tivemos até agora. E, ao mesmo tempo, nós estamos tentando apoiar as startups que já estão se desenvolvendo e que têm potencial de se tornar fortes, e que a fronteira não se restringe às fronteiras do nosso país. Selecionar 5, 10 empresas, startups, orientá-los, prepará-los para que participem de eventos internacionais, e cada evento tem a sua peculiaridade. Alguns são mais deep tech mesmo, outros menos, alguns são para empresas que já estão bem cientes do que estão fazendo, outras permitem um desenvolvimento e incentivar. Não é que nós estamos preocupados em fortalecer 10, 20, 30 empresas por ano, nós estamos interessados em que todas as empresas que estão crescendo aqui no nosso estado tenham alguma motivação de se desenvolver mais ainda e poder ter essa oportunidade de se apresentar internacionalmente. Então, nós estamos, em resumo, Loris, você perguntou o que a gente está fazendo. Nós estamos querendo melhorar os ambientes de inovação para que os empreendedores, os cientistas, os desenvolvedores, as pessoas que estão com ideias boas possam ter as suas ideias realizadas, e incentivar essas empresas para elas, de fato, se tornarem cada vez mais eficientes para poder competir internacionalmente. Secretário, você tocou no ponto aí da lei de licitações, né, que foi uma mediocridade, a lei antiga, houve agora uma mudança, talvez a gente retome um pouco da questão, mas eu acho que ela foi concebida na época também, principalmente aí por pessoal que não era da área da engenharia, né? A gente foi deixado a lei ser desenvolvida e não foi bem da área da engenharia. E a gente observa esses aspectos de coisas que estão sendo hoje desenvolvidas no país, em que os engenheiros estão diretamente envolvidos e eles acabam ficando de fora dos processos. Então, uma coisa que a gente vê muito hoje nas empresas é engenheiros sendo contratados como analista, com um piso de salário extremamente baixo, porque o mercado não está demandando muito, as pessoas acabam aceitando isso. Enfim, a gente vê essa falta de participação dos engenheiros nas decisões relacionadas à engenharia, e também uma submissão aí a atividades e tal que não são correspondentes a ele. Que atividades práticas, assim, a seu ver, a gente poderia colocar para reverter isso, para que o engenheiro e a engenharia volte a ter o papel que deveria ter, né? Eu acho que o ponto-chave a legislação prevê que cargos técnicos têm que ser exercidos por técnicos. Isso, em vários setores, isso é natural. Quer dizer, ninguém ocupa um cargo num órgão da área da saúde se não for um profissional da saúde. Você tem engenheiros nos hospitais e tal, mas fazendo as atividades parciais. O comando é deles. Ninguém ocupa um cargo na área jurídica se não for um jurista de formação. E nós, aqui eu citei logo no começo, nós temos agências reguladoras técnicas. Portanto, deveriam ser profissionais que entendessem do assunto. Não estou dizendo somente engenheiros. De repente, algumas agências precisam ter geólogos, precisam ter físicos. Mas tem que ser os técnicos. Pessoal que é da área. Então, com isso, nós conseguimos, eu acho,
conseguimos melhorar as legislações que estão sendo produzidas, melhorar um pouquinho as atividades que nós estamos fazendo. Uma licitação de uma concessão, agora está na moda para concessão da parte da elétrica, você não pode deixar apenas os juristas prepararem. Você tem que ter toda a parte técnica claramente especificada e, com isso, você se protege no futuro se quem venceu a concessão não cumprir as suas regras corretas. Então, critica-se as empresas que receberam a concessão, mas não criticam quem concedeu, que elaborou de uma maneira errônea o documento que hoje está fazendo essa concessão não ser bem perfeita. Esse é o passo. Então, os engenheiros têm que atuar nesse setor. Eu diria mais uma coisa que a gente constata: pouquíssimo número de engenheiros que nós temos nos parlamentos, tanto Parlamento Nacional, Senado e Câmara de Deputados, como aqui no Estado de São Paulo. Eu não tenho a conta de cabeça, mas são pouquíssimos os engenheiros que estão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, essa visão de engenharia está muito afastada dos locais em que as leis são preparadas. Então, esse é o ponto que nós temos que discutir. Isso, como que a gente pode fazer? Eu diria que revoltar aos engenheiros, os engenheiros voltarem a perceber a importância que existe dos engenheiros atuarem na sociedade. E nós só conseguiremos ter engenheiros como deputados, como vereadores, como senadores, como governadores, presidentes e assim por diante também, se a sociedade perceber a importância da profissão. E acho que aí entra novamente o nosso Instituto de Engenharia, que é um instituto formado por engenheiros, em divulgar como é importante ter a visão da engenharia na sociedade. Eu até brinco com meus alunos, quando eu dava aula de introdução à engenharia, eu dizia, olha, se você tem uma fábrica de pregos e a fábrica está dando prejuízo, a lógica de qualquer profissional é falar, está dando prejuízo, vamos ter que, se as despesas estão maiores que as receitas, então vamos diminuir as despesas. E se for analisado por um engenheiro, provavelmente o engenheiro vai falar, nossa, precisamos aumentar a produção para que as receitas sejam maiores que as despesas. É uma visão diferente, nós não percebemos que nós temos esse tipo de colocação. Eu usava um exemplo desse tipo para os meus alunos de introdução de engenharia, para eles entenderem que a visão de engenharia é uma visão peculiar, mas muito importante para a sociedade, nesse aspecto. Varran, uma das instituições que está abaixo do guarda-chuva da Secretaria é o conceituado centenário IPT. Eu me lembro, eu me formei na Poli em 1961, quase século passado. Já naquela época a gente sabe do respeito, da importância desse instituto, que é uma chancela reconhecida internacionalmente. Como está o IPT hoje? O IPT ele começou há 125 anos atrás, vai comemorar em junho 125 anos. Começou como um laboratório, aí vai, São Paulo, vamos dizer, o Estado de São Paulo tem a sorte de ter uns líderes, quando digo líderes, não estou dizendo só políticos, líderes da sociedade, que têm uma visão à frente do seu tempo. Varran, você chegou a ser diretor do IPT. Eu fui diretor-presidente do IPT. Eu cheguei a ser pesquisador do IPT por um período de 6, 7 anos, saí do IPT e fiquei 2 anos diretor-presidente. Foi quando o IPT deixou de ter superintendente, aquela visão de autarquia, e começou a ter diretor-presidente com o conselho de administração. Diferente do conselho de
de orientação. O IPT hoje tem uma diretora-presidente e tem um conselho de administração. Então, naquela época, 1899, pela primeira vez no nosso país, uma escola de engenharia achou que era importante ter laboratórios, na época chamado de gabinetes, que atendessem à indústria. Então, gabinete de resistência dos materiais foi uma coisa que nós não tínhamos no nosso país e internacionalmente era uma coisa também difícil. Foi necessário trazer um engenheiro da Suíça, porque nós, aqui no Brasil, não sabíamos como fazer. E esse gabinete ajudou aquela indústria incipiente do começo do século passado, dentro do Estado, continuou trabalhando, renovou, ajudou todo o desenvolvimento do nosso Estado, desde a parte de siderurgia, a parte aeronáutica, começou com o Paulistinha com aviões de madeira, foi desenvolvimento da construção civil, as barragens, as grandes obras, e continuou com a naval, etc, etc. E hoje, o IPT, obviamente, se redefiniu. As áreas importantes é nanotecnologia, biotecnologia, e nessas áreas o IPT acabou tendo um desenvolvimento muito maior, e hoje, falando sob o ponto de vista econômico, o Instituto tem bastante autonomia financeira, porque com uma boa parte dos recursos que vem do IPT é através desses convênios com as diversas empresas. Não somente no nosso estado, no nosso país e fora do país. Nós estamos nos encaminhando aí para os últimos 10 minutos e é bom eu lembrar o nosso web espectador que esse tema, e assim como diversos outros, vão ser detalhadamente conversados e desenvolvidos pelo Instituto na Semana Nacional da Engenharia que vamos realizar daqui a alguns meses. Ivan Weitelin. Professor, sabemos que existem muitas publicações suas e livros. Eu queria saber, primeiro, qual é o tema seu preferido? Eu tenho uma curiosidade para um tema que eu vi abordado, que é resíduos sólidos da construção. Se isso aí é uma tendência sua como inovador ou como engenheiro que gosta de meio ambiente? Ivan, meu campo de pesquisa todo foi desenvolvimento de novos materiais de construção, logicamente sustentáveis e altamente competitivos. Eu trabalhei com materiais reforçados com fibras, nós temos a equipe que eu pertenço, tem patentes, nós temos 2 empresas no Brasil que utilizam essas patentes, uma aqui no estado, outra de Santa Catarina, e essa área é a minha área base, de estudo de materiais de construção. Eu fui professor titular de materiais de construção da Escola Politécnica. Mas com o tempo, já na década de 90, eu tive muito envolvido com a qualidade da construção. Naquela época, o Sinduscom estava muito preocupado com qualidade. Eu tive a oportunidade de ir em várias regionais do Sinduscom, falar sobre qualidade da construção civil, mostrando que qualidade não era apenas um modismo, mas é o desenvolvimento da própria indústria da construção civil. E no fim do século passado, no começo desse século, eu participava do Conselho Internacional da Construção, cheguei a ser vice-presidente do Conselho Internacional da Construção, quando o tema de sustentabilidade se tornou muito importante. Quando a gente falava de resíduos, todo mundo se preocupava com resíduos radioativos, resíduos que poluem, lixo, esgoto, essas coisas. E ninguém se preocupava com a construção civil. Surpreendentemente, a nossa indústria da construção civil é a indústria que mais polui, que mais poluía, pelo menos. Porque nós não levamos em conta as perdas da obra, a poeira, ruído, consumo de materiais. Nós somos
Você não consegue miniaturizar uma ponte. A ponte tem que ser larga o suficiente para poder passar os caminhões, os veículos ou os trens, e tem que ir de uma margem para outra. Não adianta eu miniaturizar, falar numa ponte e vou fazer pequenininha. Essas coisas não existem na construção civil. Esse auditório tem que ter esse tamanho para poder ter as pessoas aqui dentro. Nós não podemos miniaturizar. Então, a construção civil é uma grande consumidora de materiais. Então, e o CIB, esse Conselho Internacional da Construção, teve essa preocupação, e essa preocupação foi, eu me envolvi nisso, então eu diria que não é apenas defender o meio ambiente, é sobreviver à construção civil, porque ou a gente atua dessa forma, ou então nós estamos fadados a correr atrás de decisões que nós não podemos cumprir. Chegou a um ponto, as coisas absurdas, um país da Europa exigia que fosse reciclado não sei quantos % do concreto para poder ser construído. Teve um grande desenvolvimento de construção de metrô, não tinham resíduos da construção suficientes naquele país, tinham que importar resíduos de outro país para poder misturar com o seu material. Então, tornou decisões não técnicas, decisões políticas, tomadas, às vezes, por pessoas que não têm o conhecimento e que criaram situações bastante complicadas. A sustentabilidade, eu acho que é muito importante. A construção civil, eu tive também a oportunidade de coordenar uma pesquisa nacional do Rio Grande do Sul até Pará. A gente percebeu as perdas da indústria da construção civil eram absurdamente elevadas. Eu não quero dar aqueles números, 30%, porque não é bem essas perdas, não são localizadas, mas não são perdas que se joga como resíduo, você deixa na obra. Certamente, nesse auditório, nós devemos ter alguns % de perdas que ficaram instaladas. Então, isso diminuiu muito. O canteiro de obra, no tempo que o Jardim e eu éramos engenheiros, mudou totalmente. Eu vivi, a minha geração, a geração em que a construção civil é o Triple D, Dusty, Dirty and Dangerous. Eu tive colega de turma que faleceu, recém-formados. Quando eu passamos 2, 3 anos depois de formado, nós tínhamos colegas de turma que faleceram na obra e tínhamos colegas de turma que ficou deficiente. Eu tenho um colega de turma que perdeu um braço inteiro. Então, mudou a construção civil. Hoje é uma outra realidade. Felizmente, tivemos um avanço muito grande e eu acho que, então, sustentabilidade, a qualidade e sustentabilidade da construção, que são os temas mais que perpassam todas as áreas, acabaram sendo também uma coisa muito importante, e a construção civil no Brasil mudou para melhor, ao meu ponto de vista. Lawrence, última pergunta, lembrando que nossa engenharia de tempo aqui, temos 5 minutos para pergunta, resposta e finalização, para a gente não comprometer a agenda do secretário. Bom, então eu sou o último obstáculo. Bom, eu tenho, pelo que eu vi, vimos como essa área, São Paulo, o estado de São Paulo, é uma potência, em que eu concordo plenamente. Agora, eu me lembro, o tempo que eu estava trabalhando em corporação, sempre nós achávamos que, por nós sermos bons, né, outro dia ia comprar a gente. Né? Aí eu me lembro que o meu diretor chegou para mim e disse assim: por sermos bons, nós temos de vender. Eu entendo que São Paulo, pela potência que representa, nós temos de divulgar isso mais aqui no Brasil e no exterior. A minha percepção é de que a sua secretaria, por estar nesse meio, talvez pudesse contribuir, talvez esteja contribuindo já em muito,
mas eu entendo que poderia talvez ser mais, vamos dizer, utilizando todo esse conhecimento, toda essa informação, divulgar mais. E a gente estava conversando com o presidente e que nós, como Instituto de Engenharia, talvez pudéssemos ajudar também nessa tarefa. Então, queria deixar isso como um pensamento e queria ouvir os seus comentários sobre isso. Sim, sem dúvida. Talvez aqui em São Paulo a gente não saiba fazer a divulgação. Curiosamente, nós aqui em São Paulo fizemos um trabalho muito pesado numa área do conhecimento. Eu recebi um folder bonito de uma outra região do país, mas se você fosse ver o folder, era tudo ideia, nada foi feito. E não tinha nem projeto, nem recursos e nem prazos. Então era uma boa ideia. E nós não, nós fazemos e não sabemos divulgar. Mas o que eu quero dizer é primeiro uma orientação que o governador deu para todos os secretários, que aqui no Estado de São Paulo nós não comemoramos o início da obra, nós comemoramos o fim da obra. Nós não comemoramos, não fazemos alarde que vamos fazer isso, ter um projeto de que há 3 anos vamos fazer isso, não é isso. Ou a gente fala, olha, fizemos isso, está pronto para ser feito, ou não. Então nós comemoramos o que já foi feito. E nesse sentido, eu concordo plenamente, nós não sabemos dizer. Quando você explica, por exemplo, uma empresa, todo o potencial que nós temos, eu diria que é surpreendente. Eles não sabiam, mesmo a empresa que tem uma filial aqui no Brasil, que trabalha aqui no Brasil, não tem essa ideia. E com isso nós conseguimos, pouco a pouco, boca a boca, concordo com você no negócio geral, pouco a pouco atrair centros de pesquisa de multinacionais para aqui no Estado de São Paulo. Isso para mim é muito importante, porque o que como brasileiro eu quero é que o conhecimento esteja aqui no Brasil. Eu estou mais preocupado em termos de conhecimento no Brasil do que produzir uma caneta aqui no Brasil. Precisamos produzir a caneta, mas se a gente tem um conhecimento, nós vamos produzir muitas coisas mais. E, felizmente, isso está sendo possível. Várias empresas estão trazendo os seus centros de pesquisa, ou parte dos seus centros de pesquisa aqui em São Paulo, e algumas instituições internacionais. Ficou famoso a presença do presidente francês aqui, inaugurando o Pasteur, mas Pasteur é um namoro de longo prazo e desde o ano passado, nosso governador foi para Paris assinar o termo da parceria entre Pasteur e São Paulo, e o CNRS também estava aqui, já veio aqui em São Paulo. Temos outros organismos de outros países, organismos oficiais, formais, centros de desenvolvimento de conhecimento, que se mudam para o Brasil, porque verificam aqui no Brasil uma parceria muito importante e agora o pessoal usa o termo ecossistema, então um ecossistema adequado para o desenvolvimento dentro do nosso país. Jardim, 30 segundos de inovação nas considerações finais. Agradecemos imensamente a presença do nosso colega, o querido Varran, amigo desta casa já há muito tempo, né? E queremos deixar claro, Varran, que o Instituto de Engenharia soma com você todos os esforços no sentido de promover o nosso Estado e o nosso país. Muito obrigado por ter vindo. Então, nesse podcast que uniu os com gravata e os sem gravatas daqui, quero agradecer muito a presença aí do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Varran Agopian, o José Eduardo Jardim, aqui presidente do Instituto, e aos 2 vice-presidentes aqui, o Ivan Weitele e Lawrence Siku. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Eu aqui agradeço essa oportunidade. Eu diria que esse é um tema muito rico,
é um tema muito importante, eu diria central, para que o nosso desenvolvimento não seja por soluço, mas que seja um desenvolvimento contínuo e bem alicerçado, bem implantado, bem firme, que possa ser mantido. Mas, de novo, engenheiros, tudo bem, mas eu acho que esse fato é muito importante, essas oportunidades são muito importantes. Eu também entendo que fazer um podcast de algumas horas ninguém vai acompanhar, e eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço esse encontro, e eu digo que estou à disposição do nosso Instituto, porque o Instituto de Engenharia tem hoje um papel central de conseguir cada vez mais mostrar que somente com engenharia, somente com conhecimento, somente com inovação, nós vamos ter um Estado de São Paulo bem forte, um Brasil bem robusto, bem forte, e um Brasil melhor para todos os brasileiros. Obrigado. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.